E sim, eu fiz toda a reforma do meu quarto para virar meu estudo de arte, sem saber pintar uma parede, inclusive sem saber abrir uma lata de tinta. DIY. Eu sou Kali Sachi, eu sou artista e diretora criativa na Creativa House e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o episódio 2 de como foi que eu fiz para transformar o meu quarto no meu estudo de arte. Inclusive o episódio 1 vocês podem ver no card acima ou aqui na descrição. No episódio de hoje eu vou falar sobre os materiais que eu utilizei, sobre os aprendizados que eu fui tendo no meio do caminho, várias técnicas que eu já sei passar aqui adiante. E por fim, a malandragem, porque sempre vai ter uma malandragem. Eu já tô aqui dentro do estúdio e é aqui nesse cantinho que vocês vão ver muita criatividade rolando, muita imaginação acontecendo, muita coisa se materializando, muitas ideias assim para poder trazer para vocês. Bom, tudo começou com quais os tipos de tinta que eu iria usar aqui no estúdio. Eu criei muita expectativa dentro desse estúdio, então eu realmente não queria me frustrar, apesar de saber da responsabilidade que é de você mesmo botar a mão na massa, fazer acontecer e ter que trabalhar com o que tem, porque às vezes você quer fazer assim, a mão faz assim e é isso. Crie em cima disso. Mas eu pesquisei bastante com relação às tintas. Eu decidi comprar por tintas que já tem nome no mercado, né? Como Coral e Souvenir, como já tem um pouco mais de tradição, então eu não queria arriscar muito. Até porque se desse algum erro, alguma coisa, eu não teria mais essa verba para poder ajeitar a cagada, por exemplo. Então a primeira coisa que eu fiz foi partir para as tintas. E aí, minha filha, que eu não sabia que existia isso, que eu tinha que entender qual era o tipo de acabamento que eu queria para tinta, para eu poder saber qual era a tinta que eu ia comprar. Então eu percebi que no mercado a gente vai ter a semibrilho, a fosca e a acetinada. A semibrilho, ela meio que vai refletir muita luz. E como eu queria que aqui fosse um estúdio, que eu vou usar a iluminação, para mim não seria tão interessante refletir tanta luz assim. E aí a gente tinha também a fosca, né, que é aquelas paredes que geralmente eu vejo muito em estúdio fotográfico, aquelas paredes pretas, que não refletem muito brilho e tal, e vai ter a acetinada. Claro que se vocês fizerem uma pesquisa mais profunda, assim, vocês vão ver também que tem parede que é melhor para não dar mofo, tem parede que é melhor para limpar, dependendo do tipo de acabamento que você escolha. E a acetinada, ela reflete um pouco a luz, ela fica entre a fosca e o semibrilho, então ela reflete um pouco a luz, mas ela ainda tá dando aquele acabamento também que dá um pouco mais aveludado. Então eu optei pelo acetinado, apesar de refletir um pouco de luz, sabendo que eu ia usar a iluminação aqui, euclide. Por quê? Eu, quando vejo os estúdios de foto com aquela parede fosca, eu não gosto. Eu acho feio. Não gosto, gente. Acho um negócio sem graça. Então, choices. Quando eu cheguei na loja, eu entendi que eu podia comprar uma tinta branca e eu mesma manipular a cor. Ou seja, comprar um corante e poder ver para ficar no tom de rosa, no tom de laranja que eu queria e por aí vai. Só que, minha gente, eu gerei tanta expectativa nisso aqui, mas tanta, que eu não queria me frustrar. E eu queria assim, tipo, nossa, esse dinheiro eu vou investir de uma forma certa. Vai dar certo, então eu não posso errar. Então eu realmente preferi pagar mais para poder acontecer a manipulação da cor na própria loja. Chegando lá, eles vão te dar tipo uma paleta dessa grossura assim, de várias cores, o que me tomou bastante tempo assim, porque às vezes uma cor muda quase nada da outra, mas muda quando a gente coloca na parede, sabe? Então passei um tempinho lá para entender qual era a cor que ficaria melhor para poder colocar aqui nas paredes. Eu acabei optando por duas cores, que foi o Fúcsia Real e a Noite do Oriente. Olha esses nomes maravilhosos, né, gente? Ai, eu amei. E aí fez toda a manipulação das cores e tal. A primeira vez que eu fui na loja, eu comprei só 2 latas de tinta para poder experimentar, para saber se eu ia precisar de mais ou não. E acabei sim comprando uma lata de tinta branca e um corante preto para poder fazer as partes manchadas, o teto, a parte da porta. Eu preferi fazer isso, tipo assim, não misturar para chegar no fúcsia e no laranja, porque eu não sabia como ia acontecer. Mas o preto é preto. Preto branco, eu só meter muito preto que tá branco. Foi esse raciocínio que eu fiz. Deu bom. Eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Tá tão quente aqui, minha gente. Deixa o ventilador aqui do lado. Eu estou com um filete de suor descendo assim, tão gostoso. Que delícia. Nisso, eu comecei a parede pelas partezinhas mais gráficas, né? Que são as pintinhas que tem na parede, a parte que tem em cima da porta. Comecei a brincar um pouco por aí. E na hora de pintar a parede, gente, rolo, eu não sabia que tinha tantas opções de rolo também não, tá? Eu fui aprendendo bastante coisa, foi bem importante isso. Eu comecei pintando com isso aqui, que é um rolo de espuma.
pequeno, mas tava fazendo tão bem pra minha cabeça, minha gente, ficar assim, ó, sem pensar em nada, que eu só fui. Só que aí, quando eu comecei a pintar com o laranja, não tava dando uniformidade. As coisas não estavam acontecendo como era pra acontecer. Comecei a me frustrar, comecei a me perguntar, vai dar merda, não vai dar certo isso aqui. Aí eu vi na internet que existia um tal de rolo de cerdas pelo baixo, que é este aqui. E de cerdas, acho que é de carneiro, é uma coisa dessa, é de bichinho. Era esse aqui. E que existia uma diferença desse rolo pro outro. Esse aqui é um pouco mais caro do que o outro, que é mais sintético. E existia uma diferença na hora da passada. Então, eu entendi também que pro acabamento que a gente quer, o rolo é muito importante. Então, por exemplo, se você quiser uma parede, aquela chapiscada assim, sabe? Com vários relevos, tem um tipo de rolo para aquilo. Aí eu acabei comprando este aqui. Quando eu cheguei em casa, eu não sabia, minha mãe tinha um desse. O que ajuda bastante a vida delas, mas não vou mentir. Eu fiquei brincando um pouquinho com esse, porque tava fazendo bem pra minha cabeça. Além de comprar os rolos, eu também comprei uma lata de tinta epóxi para poder pintar aqui atrás a cerâmica, porque aqui no quarto tinha metade da cerâmica que era um pouco acinzentada e ia ficar bastante feio, não ia ornar tão bem com o que eu tava querendo, minha visão. Então eu comprei da Souvenir, é uma epóxi à base de água, então não precisei ficar comprando vários outros tipos de materiais, solvente, não sei o que. Parece que o cheiro também do solvente é bastante forte, com essas tintas de epóxi que não são à base de água. Todas as minhas tintas foram também à base de água, então tudo que eu melei eu consegui tirar com bastante rapidez, assim, foi bem tranquilo pra tirar do chão, menos da roupa. Triste fim. Esqueci! Também teve a fita crepe. Eu sou péssima com acabamento. Acabamento comigo não tem, gente, não acontece, ó. Não acontece. Então, a fita crepe você vai utilizar também para poder fazer melhor os acabamentos das paredes. Se você conseguir. For melhor do que eu. Com certeza consegue. Na hora de pintar, eu já dei uns spoilers para vocês do que eu fui fazendo, né? Eu fui pegando essa aqui de espuma para poder pintar a parede e tava ficando muito cagado. Não recomendo. Veja aí, procure se esses pincéis de espuma realmente servem para o caso, assim, da sua parede, do que é que você quer fazer. Mas isso aqui, minha gente, não me ajudou. Não foi bom, não foi interessante. E aí eu parti para o pincel de cerdas baixas, esse aqui, com um pelinho né, que não é sintético. Parti para ele e começar a uniformizar mais. A cor laranja, eu percebi que ela foi muito mais rápido para unificar do que a rosa. Eu acabei comprando 2 latas de 800 ml na cor fúcsia real para poder fazer essa parede, porque ficava muito manchado. Eu não conseguia deixar uniforme. E aí eu fui pesquisar e parece que cor escura ela tem um pouco mais de dificuldade de poder uniformizar do que a cor clara. Se alguém souber mais sobre isso, comenta aqui, me diz, vai ser ótimo. Durante o processo de pintura, eu acabei parando de usar esse aqui, porque eu percebi que não estava realmente me auxiliando a deixar uniforme e fui usar este. E aí, minha gente, a coisa maravilhosa de usar isso aqui é botar um cabo de vassoura embaixo. Parece óbvio, parece, pra mim, nem tanto. É isso, estou passando adiante meus conhecimentos práticos com relação a pintar essas paredes. Então eu botei um cabo de vassoura aqui e minha gente, foi incrível. Incrível. Sério, assim, ó. The best thing ever, assim. Foi maravilhoso botar um cabo de vassoura nisso aqui. Primeiro, te dá muito poder. Você enfia na tinta, tira a tinta lá e bota na parede, desce da parede, bota... Sexy. E assim, minha gente, muito rápido. Muito rápido. Muito mais rápido de pintar com esta bexiga e um cabo embaixo. Incrível. Pra fazer os recortes da parede, eu acabei usando a fita crepe. Você faz antes do que pintar, certo? Aí o que você faz? Você vai colocando a fita crepe nos cantinhos para poder a tinta não passar para o outro lado, beleza? Vai ter umas fitas que são azul, que aí fica mais fácil de você entender onde é que tá a fita, o início, o fim dela, para você não passar batido. Ela é uma fita também bem mais cara. Eu usei a fita de papel mesmo normal, a mais barata que tinha no mercado, e ainda achei porque eu achei que tava caro. Gente, eu não gosto de gastar dinheiro em fita, não. I'm sorry. Na hora de fazer os detalhes na parede, que foi essa parede mais dálmata, essa parede também que está em cima da porta, eu acabei utilizando pincéis bem fininhos, onde eu poderia ter mais precisão no que eu estava fazendo. Acabei usando a própria forma que o pincel tem para poder fazer todos esses pontinhos na parede de uma forma que ficasse orgânico, já que eu não precisava que fosse tudo muito controlado, tudo muito certinho, o que me salvou bastante. Para fazer a parede em cima da porta foi um desafio para mim, porque eu tive que fazer desenho à mão livre. Mais uma vez, não sou muralista nem desenhista, sou uma gaiata foita, enxerida.
E aí eu ficava fazendo, descia, tentava ver se estava bom. Fazia mais um pouquinho, descia, ia consertando, ajeitando no meio do caminho. Também usei a fita para poder ela me auxiliar a tinta não vazar, porém, perfeccionista, uma perfeccionista que for olhar aqui vai dizer, eita, não ficou tão fluido. Mas, meu amor, se de toda essa maravilha que eu fiz, tu ficar olhando que não ficou fluido, eu vou mandar você para baixo da égua e sair daqui, por gentileza. Já o teto, eu fui fazendo passos de formiguinha, não desenhei nada antes, fui direto com a tinta e o pincel, o mesmo pincel que eu usei para fazer a parede dálmata. E minha filha, fui rezando, fui cantando, fui pintando, fui ficando com torcicolo, com o braço doendo. Então foi realmente passo de formiga para fazer esse teto, de pouquinho em pouquinho, descia. Aí tinha ainda a minha cama que ficava aqui no quarto, eu deitava na cama, ficava olhando pra cima e pensava, eu acho que tá faltando uma linha ali, tá faltando um espaço aqui, tá faltando preencher isso aqui. E é claro, né, meu amor, eu amo uma estética, a gente ama um detalhe, então eu acabei pintando com aqueles spray que chama cromado, as partes da tomada, onde fica a cortina, né, a vara e também a arara que vai ficar aqui na decoração. Então pintei tudo com dourado porque eu queria muito essa estética meio anos 80. Inclusive, eu tô pra comprar algumas molduras que também vou sprayzar nos dourado e tal, pra deixar uma coisa bem cafona, uma coisa bem breguinha, gostosa. Porque eu quero bem trazer, eu gosto muito da estética dos anos 80, que tinha as cores mais escuras e tinha aquele dourado, tinha um vinho, tinha um dourado, tinha aquela coisa do dourado cafonérrimo. Existem mais algumas coisas que ainda serão feitas aqui no estúdio com relação à estrutura, por exemplo. Aqui, nesse ambiente que a gente tá, aqui fora tem varal de roupa, tem uma parte fechada e que faz com que a iluminação seja um pouco menor aqui pra dentro. Então, mais pra frente, o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar telha de policarbonato. Isso é chique. Foi o senhor Leonardo, querido, é meu funcionário pelado gostoso. Delícia, isso é uma delícia. Delícia. Para poder vir mais iluminação aqui para dentro do estúdio e eu consegui ter mais iluminação natural. Teve uma ferramenta que ficou comigo do início ao fim, minha gente, que foi o meu lápis de maquiagem. Sim, ele, meu lápis de maquiagem, de usar batom na boca. Usei ele do início ao fim para fazer a parte dálmata, para poder dar os acabamentos bem fininhos na parte de cima da porta, todos os cantinhos, a parte de cima também do teto, né, os cantinhos da parede que eu não conseguia chegar com o pincel, que ia ficar muito cagado. Outra coisa que eu fiz foi ROX, conhece? Corretivo? Tu ainda tem corretivo na tua casa? Papelaria? Item de papelaria. Você, geração Z, corretivo, conhece? É uma coisa branca, um líquido, liquid paper. Pronto, usei isso também. Então, teve algumas partes, por exemplo, nas pinturas, que quando eu pintei aqui a parte fúcsia, por mais que eu tirava o excesso da tinta, quando eu passava, chamuscava assim. Psh, eu tô falando bastante dessa palavra chamuscada, né? Ela é boa de falar. Ela simplesmente melecava a parte dálmata e ficou melecada até hoje. Mas tiveram pingos que ficaram muito grandes, né? Então eu peguei o ROX, por que não? E fiquei lá, querida, tirando as partezinhas que estavam incomodando os meus olhos. A mesma coisa aqui em cima, a parte laranja se entrava na parte branca, eu tava lá, ó, com ROX. O teto, que a parte rosa do fúcsia entrou no teto, tava lá, ó. ROX, me salvou horrores. Eu não usei tanto papelão assim, porém a minha mãe teve uma ideia muito boa da gente pegar um pano velho que tinha aqui em casa, que sempre usa pra coisa de reforma, de poder colocar na parede assim, pra tinta quando pintasse, porque eu sempre deixava escorrer, gente, o que acontece? Não tinha muito o que fazer não, caía. Pra quando escorresse e não fosse direto pra a parte da cerâmica. Então, se escorresse, iria pro chão. Mesma coisa a gente fez na parede, a gente só pensou isso no fim. Mas pelo menos pensou, eu estou aqui passando pra você e você agora pode pensar nisso desde o início. E aí a gente também pegou saco plástico e acabou cobrindo a parte dálmata. Ou seja, quando eu passava com o rodo, não chamuscou nesse lado da parede. Mas também só nesse lado da parede. E com relação, querida, a esse epóxi aqui, vou contar um negócio pra vocês. Eu comprei ele numa cor rosa bebê. Quando me chega aqui, eu olho assim e eu faço... Isso parece um branco. Sabe aqueles brancos que alguém chorou em cima assim? Aí levemente rosado. Era a cor dessa tinta epóxi que eu comprei. E é uma tinta cara. Viu? É uma tinta bem cara. Então eu fiquei decepcionadíssima. Porque eu comecei a passar uma mão. Passei duas. Fui passar perto da terceira. Não passei em tudo. Passava uma parede aqui pra poder ver, né?
Quando não tava ficando a cor, não tava ficando rosa, não tava ficando legal. Eu comecei a ficar triste, decepcionada. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu podia muito bem ter comprado o branco desta tinta aqui e ter comprado corante para fazer a minha cor, porque foi o que eu fiz. Eu comprei corante vermelho, nem foi o rosa, foi o vermelho. Fiz pequenas dosagens para poder chegar nesse tom aqui de rosa, que é um rosa bem clarinho, mas é um rosa presente, é uma rosa que faz assim, tô aqui, meu nome é Penélope. Vai lembrar também que ano passado eu fiz uma coloração pessoal. Foi ano passado ou esse ano? Eu não lembro. Mas eu fiz uma coloração pessoal para poder saber quais são as cores que ornam melhor comigo. E aí, quando eu pensei o estúdio, eu pensei, olha, a luz que eu colocar vai refletir nas paredes e eu gostaria que não me apagasse também. Então, assim, eu não sei te dizer muito bem se o fúcsia que eu escolhi tem um fundo mais frio ou quente. Eu sou um quente. Se ele é mais frio ou quente. Mas eu gostei e fiz igual, como ele está, entendeu? Mas eu tentei pensar, a louca, eu tentei trazer essa lógica de que a luz vai bater e vai refletir em mim, na minha pele, e que eu não gostaria que me apagasse. Teve esse raciocínio também aí. No mais, é isso, querida. No próximo episódio, a gente vai conversar um pouco mais sobre a decoração. Vou mostrar pra vocês como tá ficando, que devagarzinho eu tô realmente construindo isso aqui. A gente vai conversar um pouco de onde que a gente pode tirar inspiração pra essa decoração, de onde a gente pode pegar materiais e por aí vai. Então fica por aqui, me conta aqui nos comentários o que é que você achou do vídeo, se você vai fazer alguma coisa pra você de reforma, se você já fez, o que é que você aprendeu que pode também me ensinar e ensinar a minha comunidade, vai ser muito massa. E caso você tenha visto valor nesse vídeo, tenha gostado bastante e queira incentivar o meu trabalho, se inscreve aqui no meu canal, dá um joinha e compartilha esse vídeo com alguma brother. Vai que ela também quer tirar umas ideias assim para poder mexer as coisas na casa dela. Um cheiro bem grande e até o próximo episódio.